Muito bem. Então, Mateus 5:45 vai dizer que bom é o vosso Pai Celeste, que faz o quê? O que vem? Tanto sol quanto chuva vem sobre tanto o santo quanto o ímpio. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre a graça comum de Deus. E a Bíblia mostra com clareza que o homem, mesmo morto em delitos e pecados, ele não está fora das bênçãos de Deus. Às vezes nós, como crentes, nós somos assim levados a pensar que pelo fato de o sujeito não ser um eleito para a salvação, santificação no Espírito, fé na verdade, o fato de ele ter sido rejeitado pela graça eletiva, concedida aos santos antes da fundação do mundo, nós somos tentados a pensar que eles não são abençoados, que eles estão fora das bênçãos de Deus. Isso acontece devido à falta de conhecimento de uma doutrina bíblica chamada a graça comum, que não faz parte da doutrina da salvação. Os teólogos modernos, eles dividiram a graça em vários pontos, e dentre esses pontos nós vamos encontrar a graça comum, que são as bênçãos de Deus materiais e até algumas bênçãos intelectuais, morais, que vêm sobre todos os homens. Essa é a graça comum, que difere da graça especial, que vem apenas sobre os eleitos, os salvos. Então, a doutrina da graça comum diz que todas as bênçãos materiais, o que há de bom no descrente, tem procedência divina. Por quê? Porque quando um ser humano normal, o homem natural, ele se arrepende de fazer alguma coisa, isso não é consequência da sua carne, não é a sua natureza pecaminosa que o faz mudar de ideia, que o faz entender o que é certo e o que é errado, e sim a própria ação do Espírito na vida desse ser humano. Então, a graça comum explica as coisas boas que há no mundo, e mesmo esse mundo, que jaz no maligno, debaixo de maldição e de pecado, existem coisas boas nele. Nós não podemos negar isso. Mesmo no mundo pecaminoso, Deus ainda derrama suas bênçãos sobre a terra. A graça comum também, ela explica o fato de que o homem natural carrega o conhecimento intelectual de Deus. Isso é resultado daquilo que nós conhecemos como revelação de Deus. Existem 5 formas básicas de Deus se revelar ao homem. Uma delas é na sua mente. Todo ser humano, quando vem a esse mundo, quando ele nasce aqui, ele já traz em si, isso é intrínseco à alma humana, ele já traz em si a certeza, a consciência da existência de Deus. Há no ser humano um perfil moral que faz diferença entre o bem e o mal. Há no ser humano. E todos nós, como seres humanos, nós temos algum tipo de talento natural. Algumas pessoas, alguns teólogos, eles fazem uma confusão entre o que é talento natural e o que é dom. Por exemplo, uma vez eu vi um pregador dizendo que Deus deu um dom para o Pelé. Só o Pelé recebeu aquele dom. Ao meu ver, teologicamente, o Pelé recebeu um talento natural, uma habilidade para fazer alguma coisa diferente dos demais. Enquanto que a Bíblia trata de dom é um dom espiritual, é algo diferenciado que vem da parte de Deus. Esse dom, ele serve para uma coisa muito interessante, para fazer de você o que você nunca seria, para fazer você ter o que você nunca teria. Então, e para levar você para onde você por si só jamais chegaria, que é o céu. Então, os dons espirituais são algo especiais e que Deus dá apenas para os seus filhos. A graça comum mostra que só o diabo ele é 100% depravado.
O homem, ele não pode ser visto como um ser 100% depravado. Por quê? Porque ele ainda conserva alguma coisa da imagem e da semelhança divina. Não foi perdida totalmente na queda, justamente por causa dessa ação do Espírito naquilo que nós denominamos de graça comum. Então, o termo graça comum, ele se estende a todos os homens, contrário da graça especial, que se aplica apenas aos eleitos. Ao estudar a graça comum, nós temos que levar em consideração dois aspectos. Primeiro, a graça comum vem das ações gerais do Espírito Santo, pelas quais ele, o Espírito Santo, sem regenerar o coração humano, ele exerce influência sobre esse ser humano para boas obras e controle do pecado. Então presta atenção. De alguma forma, o Espírito Santo age na vida desse ser humano, restringindo o pecado, controlando os seres humanos, mesmo que isso não seja uma ação regeneradora, porque o Espírito Santo só vai regenerar, só vai operar o novo nascimento nos eleitos, naqueles que foram escolhidos para a salvação. Então, quem não foi escolhido para a salvação vai ter essa influência do Espírito na sua vida. Como eu lhes disse, é impossível que o ser humano faça alguma coisa de bom diante de Deus que não seja pela ação do próprio Deus. É impossível que alguém diga, que Deus é Senhor, que não seja pela ação do Espírito Santo. Então, essa é a primeira questão dentro da graça comum. A segunda questão, nós vamos olhar, está dentro das bênçãos gerais, que é o que diz o texto de Mateus capítulo 5 que nós lemos. Bênçãos como sol, como chuva, como alimento, como vestuário, como bens, móveis, imóveis, carros, esses tipos de bens, Deus dá Ele não dá a todos os homens, mas não de um modo geral, mas Ele dá a todos os homens, independente de algumas classes sociais, independente de que se ele seja salvo ou não, num grau maior ou menor, independente se esse homem está servindo ele ou não. Mas Deus dá. Em termos de bens materiais, uma das coisas que está muito em voga hoje é a chamada doutrina da teologia, a teologia da prosperidade. Mas tem ímpio que tem carro melhor do que o nosso, tem ímpio que tem uma casa melhor do que a nossa, tem ímpio que tem coisas melhores do que a nossa. Sim. Eu já vi também, em Santarém, eu vi alguns católicos subindo uma escada, e uma vez eu perguntei pelo uma senhora: por que você está fazendo isso? E eu sou católico, eu falei assim: porque eu ganhei uma casa, estou pagando a minha conversa, parece que quando a pessoa se submete a um pedaço de tijolo ou uma imagem, parece, no meu ponto de vista, parece que Deus permite que a pessoa consiga aquela bênção material. Vem da mão de Deus, é Deus quem dá. Trabalha, teme a Deus e não consegue. Não tem, não serve, mas recebe bênçãos de Deus, recebe coisas interessantes. Agora, o que ela estava fazendo? Ela estava pagando uma promessa, ela estava dizendo. Então ela deve ter feito algum tipo de pacto com Deus, que se Deus desse a casa para ela, ela faria aquele tipo ela cumpriria aquele tipo de penitência. É comum você ver isso, nos católicos. Agora, isso não significa que o fato de Deus dar tem a ver com alguma coisa espiritual. Pelo contrário, pode ser alguma coisa extremamente perigosa. Se você ler com calma a carta de Paulo à igreja em Tessalônica, 2 Tessalonicenses, você vai ver que Deus manda a operação do erro para as pessoas darem crédito à mentira. Como é que você explica milagres acontecendo em terreiros de macumba? Como é que você explica pessoas recebendo algum tipo de benefício físico, sendo curadas de enfermidades lá na Universal, lá na Mundial, lá na Internacional da Graça? É Deus mandando a operação do erro para eles darem crédito à mentira.
Porque na nossa cabeça, na maioria dos crentes, eles não entendem isso. Mas se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver lá, verso 11: por esta razão que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, as bênçãos materiais, elas estão condicionadas a esse mundo, nós não vamos levá-las daqui. O que nós vamos levar daqui? As bênçãos espirituais, que vão redundar em galardões depois. Isso é que é importante para nós. Isso vai nos levar a entendermos o que Jesus diz, que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, mas ajuntar tesouros no céu. É nesse sentido. Jesus não está dizendo que nós não temos o direito de ter uma casa boa, de ter um bom carro, de ter um bom emprego, de ganhar bem, de viver uma vida legal. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira carta, ele diz que Deus dá os bens para o prazer do homem, para que o homem se sinta agraciado, para que ele reconheça que veio de Deus. Então, essa graça comum explica isso. As bênçãos de Deus vêm sobre todos os seres humanos, e os ímpios, eles podem ter coisas até muito melhores do que nós. Porém, essa graça comum, ela não gera perdão, ela não transforma o coração, não salva, mas ela retém o poder destrutivo do pecado. Ou seja, de alguma forma, Deus trabalha controlando o pecado no mundo. Uma coisa que é muito interessante a gente lembrar é que quando Esaú se sentiu traído, ele não foi traído, ele só esqueceu um detalhe, né? Que um dia ele tinha feito um acordo com Jacó, lembra? Ele chega com fome e ele troca a bênção por um prato de lentilha. Tem gente que gosta de lentilha, eu não gosto muito não, já comi lentilha, né? Lá no Rio, meu amigo Tito, né? Silvani faz uma sopa de lentilha muito deliciosa, mas eu não sou muito chegado. E ele vai e troca por um prato de lentilha, que ele está morrendo de fome. Esqueceu. E aí, de alguma forma, né, Deus trabalha e o Jacó pega a bênção daquela forma que vocês conhecem. Quando o Esaú reage, ele diz assim: passar-se-ão os dias que chorarão a morte do meu pai, quer dizer, vai acabar o luto do meu pai. Quando acabar o luto, eu vou matar o Jacó. Então, essa era a intenção do coração dele. Mas Deus restringe o mal, e pela sua ação, Deus tirou Jacó de lá, protegeu Jacó. Então, a graça comum, ela não transforma o coração, ela não gera perdão nem novo nascimento, mas ela retém o poder destrutivo do pecado. Ela mantém até certo ponto a ordem moral na sociedade e em todo o mundo. Se essa sociedade ela tivesse sido entregue a ela mesma, ao controle do ser humano, vocês imaginem como nós estaríamos. Um exemplo muito claro é só vocês olharem o governo passado. Se nós não tivéssemos tido uma interrupção, como é que nós estaríamos? Nós já estávamos vendo crianças tocando corpos de homens nus em determinados lugares, né? Aquilo que hoje esses universitários petistas chamam de cultura é uma tremenda aberração, é um negócio absurdo, né? Coisas sem sentido. Então, se a humanidade estivesse entregue a si mesma, esse mundo já teria sido destruído, estaria completamente depravado, como nós temos um exemplo de uma sociedade entregue a si mesma, Sodoma e Gomorra, né? Essa é o resultado. Então, Deus trabalha concedendo uma vida social ordenada, promovendo o desenvolvimento da ciência e da arte. Agora, com a crise do corona aí, já apareceu um monte de nego dizendo que já tem uma vacina, já está sendo testado, né? Já apareceram remédio, né, para verme, já tem nego correndo na farmácia dizendo que está com verme, que é para ver se consegue se proteger. E os remédios já foram determinados que sejam vendidos só com receita. Esse é o nosso mundo. Tem um grupo que detém o poder das coisas. Mas a graça comum revela o cuidado de Deus para com as coisas criadas. Se o mundo não está entregue a si mesmo, né,
E as pessoas vivem como se tivessem entregue a si mesmo. Eu não estou, em nenhum momento eu disse que nós não devemos nos cuidar. Pelo contrário. Lembra das orientações? Quando você chegar, lava a mão, senta distante, não precisa a gente abraçar, apertar a mão. Vamos dar um tempo. Agora, isso são cuidados que nós temos que ter como ser humano, mas quem vai me proteger realmente é o Senhor. Irmãos, uma das coisas que mais pode proliferar esse vírus no mundo é o dinheiro. Nem todos nós temos um cartão de crédito para usar só o cartão, onde só nós manipulamos, e mesmo assim nós não vamos manipular, porque quando você entrega o cartão de crédito, você está dando o cartão para uma outra pessoa. Você não sabe se a pessoa está contaminada ou não. O cara vai meter na maquininha, o outro já pegou naquela maquininha. Então, de certa forma, um tipo de vírus desse você não enxerga, não sabe aonde está, não sabe basicamente como se proteger, a não ser esses cuidados que nós devemos ter, mas eles são insuficientes. Por que são insuficientes? Uma das coisas que não é dito para nós é que se em determinados lugares é tocada essa quarentena, as pessoas são extremamente isoladas, como é que se contaminam? Ora, estão se contaminando dentro de casa. Quem está saindo na rua está trazendo, e a contaminação continua. Então, a graça comum revela o cuidado de Deus para com a sua criação. Deus ama essa criação, Deus cuida dela, Deus trata dela, e uma das coisas não pode fugir à nossa mente, de que Deus tem todas as coisas determinadas. Se está determinado para eu morrer de corona, não vai adiantar eu tomar todos os cuidados, que uma hora a conta chega. E mais, a graça comum é a maneira de Deus mostrar compaixão, proteção, livramento àqueles que foram rejeitados. Eles são livrados em determinadas situações de acidentes, eles são alvos da compaixão de Deus em determinadas situações. Deus se compadece deles. Aqueles que não foram eleitos para a salvação, eles podem ser alvos do cuidado de Deus, com relação a enfermidades, com relação a ataques violentos, assaltos, mortes. Alguns têm uma morte trágica, outros não, outros morrem aí bem velhinhos, Porque a graça comum ela gera uma falsa impressão pelo fato de que os ímpios abençoados levam a crer que são filhos amados. Esse é um problema da graça comum, porque quando Deus abençoa um ímpio, e esse ímpio ele entende que é abençoado, ele pensa que o fato de ele receber bens materiais, ele também já está garantido os bens espirituais. Quando Jesus conta a história do rico e Lázaro, Jesus diz isso acerca do rico, quando é dito: olha, você recebeu bens materiais em vida, Lázaro não. Então é possível que o rico pudesse pensar de que o fato de ele ser rico, o fato de ele ser abençoado com as coisas materiais, ele também já estava garantido espiritualmente. E não é assim, A graça comum diz que o homem pode ser abençoado sem ser filho e sem ser salvo. Quando Adão pecou, ele tornou-se réu e alvo da punição eterna de Deus. Gênesis vai nos ensinar isso. Isso é bom a gente entender. Olha só, Adão pecou, ele se tornou alvo da ira, alvo de condenação. Ele foi condenado. Romanos 5,12 diz que esta sentença de morte eterna de Adão passou a todos os homens. Prestem bem atenção, porque às vezes nós não interpretamos os versículos direitinho. Isso deve nos fazer pensar que o homem já é condenado antes de cometer pecados. Por quê? Ou seja, o homem é condenado pela natureza herdada de Adão. Em Adão todos pecaram, em Adão todos morreram. É isso que diz a Bíblia com a expressão: o salário do pecado é a morte. Tem gente que pensa que essa expressão diz respeito só ao pecado que nós praticamos. Não, essa expressão diz respeito ao início também do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, automaticamente ele morreu. Esta foi a sentença: no dia que dele comer, certamente o quê? Morrerás. Então ele comeu. No dia que ele comeu, ele morreu. E logo essa morte
morte também passou a todos os homens, aos seus descendentes. Então, o salário, ou seja, o resultado do pecado de Adão, recaiu sobre toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos ou demitidos. Essa expressão está muito em voga hoje, que tem nego sendo demitido, né? Nesses dias, tá? Então, o pecado trouxe uma demissão, né, da glória de Deus. Em Adão, as pessoas pecaram e a justiça divina exigiu separação, exigiu uma punição separatista. Lembra? Os pecados causam separação entre Deus e o homem. Homens desprovidos de toda e qualquer possibilidade de reparar o dano, segundo as suas posses ou possibilidade. Ou seja, esse pecado atingiu os homens, que eles não podem fazer nada para reparar. O que eu posso fazer para reparar esse pecado? Absolutamente nada. É uma lei, uma determinação de Deus. Eu não tenho como, vamos dizer assim, espiar o pecado de Adão que me atingiu. Não tenho como fazer nada. Por isso que Deus enviou Jesus. Jesus é o único que pode fazer esse tipo de expiação. Então, a doutrina da graça comum nos mostra como Deus tratou os homens de modo diferente. Observe, mesmo o homem não podendo fazer nada para salvar a si mesmo, para perdoar o seu pecado, e a graça comum de Deus, também um ato de amor, de bondade, observem que Deus tratou diferente. Por quê? Porque teve um grupo de anjos caídos que foram lançados imediatamente no inferno. Deus poderia ter feito da mesma forma conosco. Deus poderia ter nos dado essa natureza pecaminosa, herdada de Adão, e no primeiro pecado que nós cometêssemos, Deus poderia logo nos jogar no inferno, como fez com os anjos da qual Pedro se refere na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Deus poderia ter feito isso conosco. Adão nem sequer morreu imediatamente, o tipo de morte que nós conhecemos, né? A morte física. E a razão maior é que Deus cobriu o homem com a graça denominada de graça comum. Quando Adão recebe a sentença ali, né, no Gênesis, do dia que dele comer, certamente morrerás, a palavra ali, a frase no original hebraico é: no dia que dele comer, morto espiritualmente, então acontece a morte espiritual, morrerás. Ele passa, depois de morto espiritual, começar a morrer fisicamente. Então, a graça comum nos protege de não sermos mandados para o inferno de imediato assim que pecamos. A graça comum, ela nos mantém nesse mundo, ela mantém o homem nesse mundo. Alguns vivem longos anos indiferentes a Deus. Eu conheço um amigo, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas ele morava do lado da igreja congregacional, onde eu pastoreei, a primeira igreja que eu pastoreei, né? Onde Mônica serviu o Senhor ali durante muitos anos, alegre e feliz, né? Morava ao lado. E esse homem, eu não tenho o que falar dele. O Dejaí, ele me ajudava a limpar o terreno, ele me ajudava a pintar, ele contribuía com tinta, ele me ajudava com material, ele estava ali, ele me ajudava a cuidar do templo e da igreja, de um modo geral, ali do patrimônio da igreja, ele me ajudava. Mas isso nunca resultou numa mudança de vida para ele. Ele achava interessante a estrutura, o cuidado, ele via os cultos, ele ouvia às vezes os cultos da sacada da casa dele, na varanda, mas ele nunca foi lá. Quando eu conversava com ele, ele era extremamente descrente, vivia completamente alheio à pessoa de Deus, e várias vezes chegou a afirmar que Deus para ele não existia. Então, alguns vivem longos anos indiferentes a Deus, curtindo o seu pecado e as incontáveis bênçãos dessa vida. Os homens, sejam crentes ou não, vivem neste mundo pela graça comum de Deus,
Eles não têm poder de vida em si mesmo, tá? A vida deles está nas mãos de Deus. A cada amanhecer, a graça comum se manifesta de forma misericordiosa, ou seja, ela se manifesta na forma de misericórdia. Quando você acordar pela manhã, abrir os olhos, agradeça a Deus, é sinal que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Uma vez que o salário do pecado é a morte, não há vida, ou seja, as pessoas deveriam morrer e não viver. O salário do pecado é a morte, não é vida. Então, pelo pecado, as pessoas deveriam morrer e não viver. No Salmo 145, Davi diz: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. A graça comum manteve o homem caído dentro de um certo conhecimento divino. Eu vou mais longe, a graça comum ainda mantém o homem caído dentro de um certo conhecimento divino, sem que isso produza a vida eterna nele. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, então, todo ser humano ele tem um certo conhecimento de Deus, porque é revelado pela natureza, é revelado pela consciência humana, é revelado pelas coisas criadas. Então, mesmo o homem tendo um conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, porque vivem indiferente. A graça comum freia e controla as pessoas, fazendo com que elas não sejam tão ruins, tão imorais quanto poderiam. Então há no ser humano um potencial para fazer tudo que é errado e tudo que não presta. Quando Jesus diz assim: do coração do homem procede o quê? Maus desígnios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo está em potencial dentro de você, que se Deus não restringir de alguma forma, você vai colocar para fora isso naturalmente. Quando se fala num ser humano carnal, quando se fala nas obras da carne, se fala no resultado da queda que o homem herdou de Adão. E quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, porfia, briga, essas questões todas. Então, a graça comum freia, controla para que as pessoas não sejam tão ruins. A graça comum leva o homem a discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. A graça comum diz que o homem pode ser abençoado sem ser filho e sem ser salvo. Bom lembrar isso. Por isso que a denominamos de graça comum a todas as criaturas. Diferente da graça especial, mediante a qual nós fomos salvos. Lembra? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diferente. Bom é o vosso Pai Celeste, que faz sol e chuva sobre bons e maus. A graça salvífica, ela vai atingir apenas os eleitos. A graça comum, todos os homens podem ser alvos dela a qualquer momento. Deus nos abençoe. Alguma pergunta?